Algumas pessoas acham que elas não conseguem contribuir para o bem das pessoas que estão à sua volta e nem para o seu próprio bem-estar. Encontram nas dificuldades que já vivenciaram e naquilo que estão vivendo ainda razões para negar a sua própria existência e para não se valorizarem. Mas eu quero dizer para você que não é por aí. Deus tem um propósito na tua vida e a razão do seu nascimento define que você nasceu para vencer. Fica comigo que eu quero falar com você sobre isso. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Há um texto da palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Isso significa que nem sempre nós vamos começar bem. Nem sempre as coisas inicialmente vão sair do jeito que nós gostaríamos, mas isso não significa que o final será infeliz. Por isso eu quero mostrar para você que se a sua vida até agora é uma vida sem sucesso, é uma vida de fracassos, é uma vida de dificuldades, se você é marcado por traumas, por situações que na infância deixaram marcas negativas dentro de você, a partir de agora, mudanças significativas poderão acontecer, transformando você na melhor pessoa que já existiu. Eu tenho certeza disso porque a Bíblia nos fala sobre isso. A palavra de Deus, ela é muito assertiva, porque Deus, ele é correto, ele é preciso, ele é conhecedor de todas as coisas. Eu tenho visto muitas pessoas mudando para melhor. Por quê? Porque elas se conscientizaram de que nasceram para dar certo. Quantas pessoas hoje em dia acabam abrindo a boca para dizer que elas não têm uma razão para viver, que elas não se sentem valorizadas, capazes? Nós temos um grande adversário e muitas vezes lança sobre nós palavras destrutivas, palavras que desconstroem dentro de nós valores que são extremamente importantes para que possamos viver uma vida com qualidade. E hoje é muito comum nós encontrarmos centenas e milhares, talvez até, de pessoas que se sintam desta maneira e que vivam desta maneira, cabisbaixas, e que em algum momento até chegam a pensar em ceifar, em tirar a própria vida, porque não tem um valor que possa justificar a sua existência. Mas há um grande valor. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. E esta é a premissa que deve estar dentro da sua mente e do seu coração, conduzindo a tua vida, guiando você para o melhor. Há uma questão muito interessante. Nós vamos observar na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 10 em diante, que um rapaz, um menininho, na verdade, recém-nascido, ele ia ser morto e foi deixado em um rio pela mãe, propositalmente para que ele fosse encontrado pela filha do faraó que estava se banhando mais abaixo. Isso aconteceu. Tudo aquilo que foi planejado aconteceu de maneira estratégica. E aquela mulher que encontrou a criança deu o nome a ele de Moisés, porque ele foi encontrado nas águas. Moisés, ele era o filho de uma escrava hebreia, mas ele foi criado no Egito pela filha do faraó e viveu durante muito tempo na corte do faraó até os seus 40 anos, quando um incidente trágico, ele acabou matando uma pessoa para defender os escravos, fez com que ele acabasse sendo procurado e teve que fugir do Egito. Ele passou mais 40 anos como um fugitivo, como um errante. Ele passou no deserto, se tornou um nômade, passou a cuidar de ovelhas do homem que se tornou o seu sogro, e ele poderia ter dito: não há mais razão e sentido para viver. Ele foi criado com aquilo que era bom e melhor naquela época. Ele foi criado na corte do faraó, cheio de regalias, e de repente uma circunstância difícil atravessa o seu caminho e ele poderia entender que isso estava significando que não havia mais valor e nem sentido na vida dele. Mas um detalhe muito importante, nós precisamos frisar: Moisés nasceu para dar certo. Ele nasceu para o sucesso. Deus o criou para que ele fosse o libertador do povo que estava cativo no Egito. E nem ele mesmo sabia disso. Tudo aquilo que ele estava passando, tudo que ele estava vivenciando, todos os problemas que atravessaram o caminho dele, não estavam definindo quem Moisés seria.
mas o propósito maior que existia desde o seu nascimento. Isso me faz entender, e é o que eu quero conversar com você, quero passar para você nesse momento, esta visão, que as circunstâncias que você viveu e que está vivendo não podem definir quem você é, mas existe um propósito maior que você precisa entender e precisa buscar para que a sua vida tenha um sentido real. E aos 80 anos de idade, veja bem, depois de 40 anos vivendo no deserto como nômade, Moisés ouviu a voz de Deus que o redirecionou para o seu propósito de ser um libertador, o homem que fez a diferença. E olha, veja, aquele homem, ele poderia ter morrido no anonimato, mas ele é um homem lembrado até os dias de hoje, que influenciou a humanidade. E note bem, aquilo que Moisés, ele foi usado por Deus para escrever, para registrar e para deixar, não somente para o povo de Israel, mas para a humanidade como um todo, contribuiu e contribui até hoje para as leis que são estabelecidas no mundo e para muitas outras coisas, porque ele deixou ali dicas extremamente importantes que Deus revelou para ele. Se Moisés dissesse, eu vou tirar a minha vida porque as coisas não estão dando certo, certamente o povo permaneceria lá até que Deus levantasse outra pessoa. E eu quero dizer para você que aí está a prova de que o fim é melhor do que o início. A sua vida pode não ter começado bem, as suas atitudes podem não ter sido as melhores, os erros que você cometeu podem ter comprometido a sua vida e hoje você está vivendo debaixo de uma frustração e de uma tristeza muito grande, mas isso não significa que é o fim. Há possibilidade de você recomeçar e depende somente de você. Se você começar hoje, eu tenho certeza que uma nova história será escrita por você e uma história de sucesso. Então, pense bem e diga, eu nasci para vencer. Eu não sou obra do acaso. As circunstâncias não definem quem eu sou, mas o propósito de Deus na minha vida. Que esse propósito se revele. Busque em Deus, através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, a revelação para que você entenda por que é que você está aqui, para que você está aqui nesta terra. Você não caiu aqui de paraquedas, você não foi trazido para a casa dos seus pais por uma cegonha. Você veio a este mundo para glorificar a Deus. Com a sua vida, com as suas atitudes, com tudo aquilo que você pode fazer e aquilo que você pode aprender a fazer. Então, a partir de agora, pense desta forma. Ao se olhar no espelho, se enxergue desta maneira, como alguém capaz. E a partir desse momento, estará crescendo ainda mais para que o sucesso se torne a sua realidade. E o fim será muito melhor do que o teu início. Deus abençoe sua vida, guarde esta palavra, repasse esta palavra para outras pessoas que você conhece e que sabe que trazem consigo um sentimento ruim, a autoestima está lá embaixo e não conseguem enxergar uma razão para viver. Que esta palavra possa ser motivadora. E se você precisar de ajuda, saiba, eu estou aqui para te ajudar. Deus te abençoe, um grande abraço.